Chamo-me Inês, e esta é a história que nunca pensei vir a contar, mas que ficou gravada na minha alma para sempre. Tudo começou num tempo de guerra, quando o mundo parecia estar prestes a desfazer-se em pedaços, e eu, uma rapariga simples de Viana do Castelo, tinha decidido renunciar a tudo que a vida mundana podia oferecer, casamento, festas, até o mais pequeno prazer terreno, para me entregar completamente à vida religiosa, como freira, numa pequena ermida isolada na Costa do Minho. Pensava eu que era este o meu destino: silêncio, oração e renúncia. Mas o destino, esse gosta de pregar partidas. Naquela manhã cinzenta de outono, enquanto rezava sob a luz bruxuleante das velas, ouvi o som estranho de um barco a encalhar perto das rochas. Era impossível alguém chegar ali, tão longe do povoado, e logo pensei que fosse uma miragem, até ouvir gemidos e passos tropegos. Curiosa e preocupada, vesti o meu hábito bege com cinto de couro gasto, calcei as sandálias de couro cru que me protegiam do frio úmido e, com o lenço branco preso ao pescoço, fui espreitar. Na praia, um homem estava estendido, o rosto marcado pelo sal e pelo sol, o uniforme rasgado e encharcado de água. O seu cabelo era castanho escuro, molhado e colado à testa, e os olhos, apesar do cansaço extremo, brilhavam com uma centelha de esperança. Ele olhou para mim, e eu para ele. Senti um misto de medo e compaixão. Quem seria aquele estranho? Soldado? Fantasma? O nome dele era Miguel, ou pelo menos foi assim que se apresentou, um militar português que, perdido numa missão, tinha acabado por naufragar naquela ilha quase deserta. A poucos quilômetros da costa. Não havia ninguém mais ali, apenas eu, com meu vestido simples, de algodão cru, e ele, um homem de guerra que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. O silêncio da ilha foi quebrado naquele momento, e sem saber como, a nossa sobrevivência tornou-se inseparável. Entre as árvores de carvalho e os arbustos de urze, partilhamos o pouco que tínhamos. Miguel com as suas histórias de batalhas e esperanças, eu com as minhas orações silenciosas e a certeza de que, talvez, a fé não fosse um caminho tão solitário como imaginava. Não houve grandiosas declarações de amor naquele instante. Não trocamos palavras doces nem promessas ao luar. Houve, sim, uma dança subtil entre o sagrado e o profano, entre o desejo reprimido e a pureza do nosso encontro. Eu usava um rosário ao pescoço, pendurado sobre o hábito, e as minhas mãos tremiam ligeiramente quando ele me ajudou a apanhar cocos para comer. Ele, com seus botins gastos, de sola gasta pelas marchas intermináveis, sorria quando eu lhe puxava o cabelo molhado do rosto, tentando esconder o calor que subia pela pele, um calor que não vinha do sol. Quando a noite caiu, a escuridão da ilha fez-se quase palpável. O ruído distante de aviões no céu trouxe um arrepio que nos fez correr para uma gruta próxima, um abrigo improvisado entre as pedras. Ali, encostados um ao outro, ouvimos o silêncio falar mais alto do que qualquer palavra. Miguel olhou para mim e perguntou, quase a sussurrar: Inês, será que esta ilha é o teu exílio, ou o meu refúgio? Eu não sabia responder. Apenas sabia que a vida, por vezes, é feita de encontros inesperados, e que, mesmo na solidão, duas almas podem encontrar um caminho para sobreviver. Mas essa paz frágil não duraria muito. O rugido dos motores dos aviões inimigos aproximava-se, e com ele, a ameaça de que o nosso refúgio se tornasse uma prisão de fogo e cinzas. Fomos obrigados a fugir, a deixar para trás a pequena capela onde eu rezava e onde Miguel encontrou um alento para continuar. As chamas devoravam a madeira da igreja, e eu, olhando para o céu escurecido pela fumaça, perguntei-me se o fogo podia queimar também a fé que ali habitava. Ainda assim, mesmo com o coração apertado, Miguel segurou a minha mão e prometeu que, enquanto respirasse, protegeria aquela chama que eu trazia dentro de mim, a chama da esperança, do amor e da luta pela vida. E assim começou a nossa história, numa ilha esquecida, onde a guerra era uma sombra e o destino uma promessa por cumprir. O que viria a seguir? Só o tempo, e talvez Deus, saberá. Mas eu sei que, por agora, ainda tenho um papel a desempenhar, entre a oração e o desejo, entre a luz e a sombra, entre o medo e a coragem. E se pensas que isto acaba aqui, enganas-te. Porque, numa ilha perdida no meio do Atlântico, onde a vida e a morte dançam lado a lado, cada amanhecer pode trazer um segredo novo, e cada noite, um mistério por desvendar. Nunca imaginei que o silêncio da minha vida pudesse ser interrompido de forma tão brusca. O dia seguinte, a chegada de Miguel trouxe consigo uma estranha normalidade que, no entanto, carregava o peso de um destino incerto. A nossa rotina improvisada começou a desenrolar-se entre as pedras, as árvores e a pequena clareira onde a antiga capela, agora em ruínas, se erguia como um fantasma do passado. Miguel, com seu uniforme rasgado e o olhar cansado, tentava manter o espírito firme. Eu, vestida com o hábito que já não era apenas um símbolo de renúncia, mas também a minha armadura, sentia a pele arrepiar-se sempre que ele se aproximava.
Era estranho, esta mistura de proximidade e distância, de desejo contido e respeito pela minha escolha de vida. Lembro-me perfeitamente daquele dia em que Miguel subiu a um dos carvalhos para apanhar cocos. O sol estava alto no céu, e a brisa fresca trazia o cheiro salgado do mar. Ele tinha os braços fortes a agarrar-se aos ramos, e a camisa, agora rasgada, deixava à mostra a pele bronzeada e marcada por pequenas cicatrizes. Quando me entregou os frutos, os seus dedos tocaram os meus por um instante que pareceu durar uma eternidade. Sorri, tentando esconder o rubor que me subia às faces, enquanto ele me olhava com um brilho travesso nos olhos. Sabes, Inês, disse ele, sorrindo, acho que Deus nos pregou uma partida juntar-nos aqui, neste canto do mundo. Eu apenas respondi com um olhar tímido, tentando manter a serenidade que a vida religiosa me ensinara. Mas, entre nós, a tensão era palpável, como se estivéssemos a dançar numa corda bamba entre a fé e a tentação. Mais tarde, quando a noite caiu e o céu se encheu de estrelas, sentamo-nos junto à fogueira que Miguel conseguiu acender com esforço. Ele contou-me histórias da guerra, das batalhas no norte de África, das noites frias e dos camaradas perdidos. Eu, por minha vez, falei-lhe da minha infância em Viana, das ruas estreitas e das festas de São João, e da decisão que tomei de me juntar ao convento, abandonando tudo para seguir o caminho da oração. Miguel riu-se, sacudindo a cabeça, e eu a pensar que tu eras apenas uma rapariga tímida, Inês. Mas vejo que tens mais coragem do que muitos soldados que conheci. O calor do fogo refletia-se nos seus olhos, que pareciam perscrutar a minha alma. Eu, sentindo o coração bater mais depressa, desviei o olhar para as chamas que dançavam, tentando afastar os pensamentos que ameaçavam perturbar a paz que procurava. De repente, um ruído no céu cortou a nossa conversa. O zumbido distante de motores de aviões fez-nos olhar para cima, onde sombras rápidas riscavam o azul do firmamento. Aviões inimigos, sem dúvida. O pânico instalou-se. Miguel agarrou minha mão com força, e eu senti o medo invadir meu corpo. Temos de nos esconder, Inês, disse ele, puxando-me para a gruta onde nos refugiamos. A escuridão envolveu-nos, e o som das explosões e tiros ecoava pela ilha. Ali, na penumbra, o nosso abraço tornou-se mais apertado, uma mistura de conforto e desespero. Eu sentia o cheiro do seu suor, misturado com o sal do mar e a terra úmida da gruta. O calor do seu corpo tocava o meu, e, por um momento, esqueci as palavras de voto que tinha feito, esquecendo o mundo para apenas sentir. Mas a paz durou pouco. Quando saímos para avaliar os estragos, vimos a ilha arder. A capela, o nosso refúgio, transformará-se numa pilha de cinzas fumegantes. As lágrimas correram-me pelo rosto, e Miguel tentou consolar-me, dizendo que ainda tínhamos um ao outro, e isso era o que importava. Porém, o perigo não acabará. Soldados inimigos começaram a desembarcar, espalhando-se pela ilha como sombras ameaçadoras. Sabíamos que, se nos encontrassem, a nossa sorte estaria selada. Escondemo-nos novamente na gruta, respirando com dificuldade, ouvindo os passos e vozes que aproximavam-se. Nessa noite, a tensão atingiu o auge. Miguel falou baixinho, preocupado. Inês, talvez seja melhor que vás ter com eles. Talvez assim eu possa escapar. O choque do pedido fez-me tremer. Como podia eu entregar-me a quem podia destruir tudo aquilo que ainda restava de mim? Mas, antes que pudesse responder, ele segurou a minha mão com força e disse: não vou deixar que te ponhas em perigo. Vamos encontrar outra forma. O silêncio instalou-se, pesado e denso, enquanto as luzes dos soldados iluminavam a entrada da gruta. Então, ouviu-se um grito, depois um estrondo. Algo explodira perto de onde estávamos. Miguel levantou-se rapidamente, preparando-se para o pior. Mas, no meio do caos, um pensamento atravessou minha mente. Será que, apesar de tudo, esta ilha não era apenas um cárcere, mas também o lugar onde o meu destino e o de Miguel se iriam cruzar para sempre? E se a guerra fosse apenas o pano de fundo para uma luta maior, entre o amor e a fé, entre a vida e a morte? Enquanto olhava para ele, vi nos seus olhos uma determinação que me deu força para continuar. Porque, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma chama que se recusa a apagar-se. E nessa noite, naquela ilha esquecida, prometi a mim mesma que faria tudo para proteger essa chama, custasse o que custasse. Mas o que nos esperaria ao amanhecer? O silêncio da ilha esconderia segredos que ainda não estávamos preparados para enfrentar. O amanhecer trouxe consigo uma luz pálida e hesitante, como se o próprio sol tivesse dúvidas em iluminar aquele pedaço esquecido do mundo. A ilha estava silenciosa, mas o silêncio era pesado, quase sufocante, como o prenúncio de tempestades por vir. Miguel e eu saímos da gruta com cautela, os olhos atentos a qualquer movimento entre as árvores e as rochas. Ele estava vestido com uma camisa velha que eu lhe tinha conseguido arranjar, calças de ganga remendadas e os botins que, apesar de gastos, ainda lhe seguravam os pés firmes no chão.
Eu, com o vestido simples que havia conseguido costurar a partir do tecido do meu hábito, sentia o peso da responsabilidade e do medo apertar-me o peito. Ao pescoço, o rosário pendia, um lembrete constante da vida que tinha escolhido, e da fé que me sustentava mesmo nos momentos mais sombrios. Medida que caminhávamos pela praia, encontramos vestígios do caos da noite anterior. Pedaços de madeira carbonizada, pegadas que desapareciam na areia molhada, o cheiro acre da pólvora e da carne queimada. Miguel agarrou-me pela mão, apertando-a com uma força que me fez sentir um misto de segurança e inquietação. Temos de encontrar uma forma de sair daqui, disse ele, a voz baixa, mas firme. Eu sabia que ele tinha razão. A ilha, que até então parecia um paraíso isolado, tinha se tornado numa prisão mortal. Mas como escapar? O mar era vasto e traiçoeiro, e a pequena embarcação que Miguel tinha encontrado já não existia, consumida pelas chamas. Enquanto caminhávamos, avistamos uma pequena cabana de pesca, meio destruída, que talvez pudesse servir de abrigo temporário. Miguel entrou primeiro, cauteloso, e eu segui-o, tentando não fazer barulho. Lá dentro, encontramos alguns restos de comida seca, uma panela enferrujada, e um par de botas velhas que ele calçou rapidamente. De repente, ouviu-se um ruído no exterior. Miguel agarrou uma vara de madeira, pronto para defender-nos, enquanto eu me escondia atrás dele, o coração a bater descompassado. Quando olhei para fora, vi um homem velho, de cabelos brancos e olhos cansados, aproximar-se lentamente, com as mãos erguidas em sinal de paz. Calma, disse ele, em português com sotaque carregado da região. Não venho fazer mal. Miguel baixou a vara, e eu respirei fundo, sentindo uma ponta de esperança crescer dentro de mim. Quem é? Perguntei, a voz trêmula. Chamo-me Antônio, respondeu o homem. Vivo nesta ilha há muitos anos, pescando e vivendo da terra. Vi as luzes e o fogo, e vim ver se alguém precisava de ajuda. O alívio foi imediato, mas também trouxe novas perguntas. Como seria possível aquele homem viver ali sozinho, isolado do mundo, numa ilha que parecia abandonada por todos? E, mais importante, como poderia ele ajudar-nos a sair daquele pesadelo? Durante o dia, Antônio contou-nos histórias da ilha, das tempestades que açoitaram, dos naufrágios que acolheu nas suas praias, e das criaturas misteriosas que se diziam habitar as suas florestas densas. Falou-nos de lendas antigas, de santos protetores e de milagres que teriam acontecido ali, numa mistura fascinante de realidade e mito. Enquanto ele falava, eu não conseguia deixar de reparar nos seus olhos, profundos e sábios, mas ao mesmo tempo carregados de uma tristeza que parecia vir de muito longe. Talvez, pensei, ele também estivesse preso a esta ilha por razões que iam para além do físico. À noite, sentamo-nos juntos à volta de uma fogueira que Antônio acendeu com destreza. Miguel partilhou com ele um pouco da nossa história, das batalhas, das perdas, e da esperança que ainda nos mantinha vivos. Eu, em silêncio, observava o fogo dançar, sentindo o calor aquecer-me por dentro e por fora. Foi então que Antônio nos lançou um olhar intenso e disse, quase como uma profecia: esta ilha guarda segredos que nem a guerra consegue destruir. Vocês chegaram aqui por uma razão, e para saírem, terão de enfrentar não só os perigos do mar e dos homens, mas também os mistérios que esta terra esconde. Miguel sorriu, meio incrédulo, meio intrigado. Mistérios? Antônio, já passamos por muita coisa para acreditar em fantasmas ou histórias de assombração. Eu, no entanto, senti um arrepio a subir pela espinha, como se aquelas palavras fossem a chave para algo que eu ainda não conseguia compreender. Naquela noite, enquanto dormia sob o céu estrelado, sonhei com uma figura vestida de branco, que me chamava pelo nome. A sua voz era doce e firme, e as suas palavras ecoavam no meu coração. Inês, o teu caminho ainda não terminou. O que está por vir vai testar a tua fé e o teu amor de formas que nunca imaginaste. Acordei com o coração acelerado, o corpo suado, e uma certeza inquietante. A ilha não era apenas um refúgio ou uma prisão. Era o palco onde nosso destino se iria desenrolar, onde as escolhas que fizéssemos definiriam não só as nossas vidas, mas também o futuro que nos esperava para além do horizonte. E enquanto olhava para Miguel, que dormia ao meu lado, pensei, até onde estaria eu disposta a ir? Até onde ele estaria disposto a lutar? Porque, naquela ilha perdida, entre a fé e o medo, entre o amor e a guerra, o verdadeiro desafio ainda estava para começar. Os dias que se seguiram foram uma sucessão de desafios que testaram todos os nossos limites. Antônio mostrou-nos como sobreviver naquela ilha traiçoeira, ensinou-nos a reconhecer as plantas comestíveis, a pescar com rudimentares armadilhas, e a evitar os perigos escondidos na floresta densa e silenciosa. O seu rosto enrugado parecia esculpido pela própria ilha, cada marca uma história de luta e resistência. Miguel, apesar do corpo fatigado e da alma marcada pela guerra, ganhou nova força com o propósito renovado de proteger não só a si próprio, mas também a mim, a rapariga que, de freira isolada, se tornará companheira de um soldado perdido no meio do Atlântico. Numa manhã, enquanto recolhíamos frutos perto da costa, deparei-me com o olhar de Miguel,
que se demorava em mim de um modo que fazia o coração acelerar e a vergonha subir às faces. Usava uma camisa leve de linho, aberta no peito, revelando a pele dourada pelo sol, e as calças remendadas que já conhecia bem. Nos seus olhos brilhava a dúvida, o desejo, e uma ternura que eu não sabia como corresponder. Eu, vestindo um vestido simples, de algodão cru, com as mangas arregaçadas até os cotovelos, sentia o peso das minhas escolhas. Ainda usava o rosário ao pescoço, mas a sua presença tornava-se ao mesmo tempo conforto e prisão. Miguel aproximou-se devagar, um sorriso maroto nos lábios. Sabes, Inês, começou ele, com aquela voz rouca e cheia de emoção, acho que Deus tem um sentido de humor muito estranho. Juntar-nos aqui, numa ilha perdida, para testar uma freira e um soldado. Sorri, tentando esconder o rubor, mas não consegui evitar uma resposta atrevida. E tu pensas que eu vou deixar que um soldado se aproveite de uma freira só porque estamos sozinhos? Ele riu-se, o som ecoando pelas árvores, enquanto eu sentia um calor a subir pelo corpo. Um misto de nervosismo e excitação proibida. Mas a tranquilidade foi quebrada por um som distante, o ronco de motores. Miguel levantou-se rapidamente, os olhos a vasculhar o horizonte. Mais aviões inimigos? Ou seriam os nossos? Antônio apareceu, sério e preocupado. Não é bom sinal, disse ele. Vejo barcos a aproximar-se da costa. É melhor estarmos preparados. Naquela tarde, passamos horas a reforçar a cabana e a preparar um abrigo seguro na gruta. Cada som, cada sombra, fazia-nos estremecer, mas também unia os nossos destinos de forma irrevogável. Quando a noite caiu, sentamo-nos à volta da fogueira. Miguel, com um gesto inesperado, tirou do bolso uma rosa vermelha, meio murcha, mas ainda bonita. Para ti, Inês, disse, entregando-me a flor com um sorriso tímido. Segurei a rosa entre as mãos, sentindo uma mistura de surpresa e emoção. Não disse nada, apenas sorri, deixando que o silêncio falasse por nós. Foi nesse momento que compreendi. A nossa luta não era só pela sobrevivência física, mas também pela alma. Entre a fé que me chamava renúncia e o desejo que Miguel despertava em mim, eu estava dividida, presa numa encruzilhada onde cada passo podia ser uma queda. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Os barcos inimigos aproximavam-se, e a ilha, que antes parecia um refúgio, tornava-se uma armadilha mortal. Numa noite escura, enquanto nos escondíamos na gruta, ouviu-se um grito, seguido de tiros e explosões. O medo instalou-se, gelando sangue nas nossas veias. Miguel segurou-me firme, sussurrando: não importa o que aconteça, Inês. Juro que vou proteger-te, até o último suspiro. Eu olhei para ele, para os seus olhos cheios de determinação, e apesar do medo, senti uma coragem nova nascer dentro de mim. Mas o destino, esse cruel senhor, tinha outros planos. Na manhã seguinte, a ilha foi invadida por soldados inimigos. Antônio foi capturado, e Miguel e eu fomos forçados a fugir para a floresta espessa, onde a escuridão e o silêncio eram os nossos únicos aliados. Cansados, feridos e com o coração apertado, encontramos uma pequena gruta onde nos escondemos. Ali, entre as sombras, Miguel olhou para mim e perguntou, com uma voz trêmula de emoção: Inês, se tudo acabar aqui, quero que saibas que foste a luz num dos momentos mais escuros da minha vida. Eu senti as lágrimas a correrem-me pelo rosto, e respondi, com um suspiro: e tu foste o calor que me fez sentir viva, mesmo quando tudo parecia perdido. Aquele abraço apertado, naquela gruta escura, selou um pacto silencioso entre nós. Porque, mesmo quando o mundo desaba, o amor, mesmo mais improvável e proibido, pode ser a força que nos mantém de pé. Mas a guerra não perdoa, e a próxima tempestade estava para chegar. Algo sombrio e inesperado, que faria tremer não só a nossa fé, mas também a essência do que éramos. E quando a manhã ralhar, a ilha guardará um segredo que poderá mudar o destino de Miguel, de mim, e de todos aqueles que ousam desafiar o silêncio do oceano. A escuridão da noite envolvia a ilha como um manto pesado, e o silêncio era apenas quebrado pelo sussurro do vento entre as árvores e o ocasional estalar das folhas secas sob os nossos pés. Miguel e eu estávamos escondidos na pequena gruta, os corpos colados um ao outro, tentando encontrar conforto num mundo que parecia conspirar contra nós. O peso da guerra, da fome e do medo era esmagador, mas havia algo mais, algo invisível que nos prendia ali, naquela ilha esquecida. Naquela noite, enquanto o luar filtrava-se timidamente pela entrada da gruta, senti um arrepio percorrer-me a espinha. Não era apenas o frio da madrugada, era uma presença que parecia observar-nos, silenciosa e insistente. Miguel percebeu a minha inquietação e segurou-me a mão com firmeza, os dedos entrelaçados nos meus, transmitindo uma calma que eu ansiava. Inês, não está sozinha, murmurou ele, os olhos brilhando na penumbra. Eu quis acreditar, mas algo dentro de mim dizia que aquela ilha guardava segredos que nem mesmo a fé conseguia alcançar.
Lembrei-me das histórias que Antônio nos contará, das lendas de santos e milagres, mas também dos sussurros de sombras que vagavam entre as árvores, sombras que pareciam querer algo de nós. Na manhã seguinte, decidimos explorar mais a fundo a ilha, na esperança de encontrar alguma forma de escapar ou, pelo menos, de compreender melhor aquele lugar que se tornará a nossa prisão. Miguel calçava as botas gastas, a camisa aberta no peito suado, e eu vestia um vestido simples, de algodão grosso, com um lenço preso à cintura, pronta para enfrentar o que quer que viesse. Enquanto caminhávamos pela floresta densa, o ar tornava-se cada vez mais pesado, e os sons da natureza pareciam distorcidos, como se o próprio tempo hesitasse em avançar ali. De repente, Miguel parou, os olhos fixos numa clareira à nossa frente. No centro, uma pedra grande, coberta de musgo e inscrições antigas que eu não conseguia decifrar. Aproximei-me com cautela, sentindo um misto de curiosidade e reverência. Toquei a pedra com a ponta dos dedos e uma sensação estranha percorreu-me o corpo, como se centenas de vozes sussurrassem segredos esquecidos. Miguel colocou a mão no meu ombro, a sua expressão séria. Isto não é uma simples pedra, Inês. É um marco. Algo que nos diz que esta ilha tem uma história muito mais profunda do que imaginávamos. Naquele instante, um ruído atrás de nós fez-nos virar rapidamente. Entre as árvores, uma figura surgiu. Era Antônio, com o rosto mais pálido e os olhos carregados de uma urgência que nos gelou o sangue. Vocês não deviam estar aqui, avisou ele, a voz grave. Há coisas nesta ilha que não querem ser perturbadas. Antes que pudéssemos perguntar mais, Antônio olhou para o céu escurecido por nuvens pesadas e disse: a tempestade está a chegar. Não é só o tempo que nos ameaça. Algo mais está para acontecer. Voltamos para a cabana, onde a tensão era palpável. Miguel tentou manter a calma, mas eu sabia que ele também sentia o peso do desconhecido. Nessa noite, enquanto me preparava para dormir, senti um toque suave no ombro. Era Miguel, com um olhar intenso. Inês, não sei o que nos espera, mas quero que saibas que, aconteça o que acontecer, não me arrependo de ter atravessado este caminho contigo. Sorri-lhe, os olhos marejados, e sussurrei: eu também, Miguel. Mesmo que o mundo nos diga para desistir, eu escolho ficar ao teu lado. Mas a paz foi breve. O rugido da tempestade aproximando-se misturava-se com sons estranhos, quase sobrenaturais, que ecoavam pela ilha. Luzes fugidias, sombras que se moviam entre as árvores, e um frio que não vinha do vento começaram a envolver-nos. No auge da tempestade, a cabana tremeu, e um estrondo ensurdecedor fez-nos cair ao chão. Quando nos levantamos, a porta estava aberta, e um brilho intenso emanava da clareira onde a pedra misteriosa repousava. Miguel agarrou-me a mão e, juntos, avançamos para a luz que parecia chamar-nos, desafiando o medo e a razão. Naquele momento, percebi que estávamos prestes a desvendar um segredo guardado pela ilha durante séculos. Um segredo que poderia mudar tudo o que acreditávamos sobre a nossa fé, o nosso amor e o verdadeiro significado da sobrevivência. E enquanto o vento uivava e a tempestade rugia, uma pergunta ardia na minha mente. Estaríamos prontos para enfrentar aquilo que nos aguardava? Ou seria este o fim do nosso caminho, numa ilha onde o passado e o presente se entrelaçavam numa dança perigosa, entre a luz e as trevas?